Olá, meus amigos e minhas amigas da GCM de São Paulo e todos os guardas municipais de São Paulo e de todo o Brasil. Estamos começando mais um programa para que você sempre fique por dentro, né, Vilar? Exatamente, Evandro. E tem um recado, né? Para você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, sininho de notificações, recebe todas as informações do Cindy Guardas aí, na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco aqui, nós vamos falar de um evento que o Evandro foi, né, aqui na faculdade da USP de Direito, Largo de São Francisco, né, para tratar de segurança pública, não é verdade, Evandro? É verdade. Vilar, é a conferência, deixa eu ler aqui para não cometer nenhuma gafe, é a Conferência Nacional de Segurança Pública, né, onde tinha alguns temas sendo discutidos, mas o que mais nos chamou a atenção, né, que a gente participou, fala sobre o sistema de segurança pública. E a fala lá dos palestrantes foi uma fala muito boa. Obviamente, né, tem aquela questão mais de uma segurança pública voltada ao policiamento comunitário, o policiamento pró-sociedade, aquela mais próxima da população, mas dentro das diversas falas, Vilar, Sim. o que os palestrantes reiteraram que é da importância do que está na camisa do Vilar, daqui, ó. Do Polícia Municipal, da nossa PEC. PEC 57. PEC 57. Eles, de forma quase que unânime, ali, salvo algumas exceções, todos reafirmaram que há uma necessidade muito grande de a gente fazer uma reestruturação na segurança pública. No caso das guardas, é a inserção das guardas nos incisos do caput do artigo 144. Apesar que já é pacífico, né, no judiciário, salvo a sexta turma do STJ, que as guardas municipais são órgãos integrantes do sistema de segurança pública. É órgão de segurança pública. Sim. Só que existe essas discussões de prende às vezes, relaxa a prisão, mas são, de novo, decisões pontuais de uma turma específica do STJ. Mas, de qualquer maneira, foi uma exposição muito boa, Vilar, Sim. onde professores da USP, né, pessoas conceituadas no mundo do direito, reafirmando a importância da nossa PEC 57, Vilar. E assim, eu acho que é um clamor da sociedade brasileira, né? Então, nós vamos falar um pouquinho mais no programa aqui de temas que transitam, né, por essa necessidade que nós, assim, a nossa busca enquanto guarda é constante, né? Mas aí, assim, como é que a sociedade ela tá recebendo essa informação e a necessidade, né? Porque as coisas são movidas à necessidade. Se você tem fome, você vai lá e procura um local para se alimentar, né? Então, como é que a sociedade está se relacionando com esse tema, né, segurança pública? Nós vamos tratar um pouquinho mais aqui nesse programa, né? E assim, eu acho que o momento acho que foi ímpar, né? Para essa discussão, ainda mais na USP, né? Que né, provavelmente tinham alunos que estavam sentados ali assistindo essa palestra. Provavelmente alguns desses alunos daqui a um tempo serão juízes. Sim, operadores, né, do direito, como serão se operadores chama. do direito, exatamente, né? Então, e assim, o momento vivido, e assim, vamos puxar a sardinha aqui do nosso lado, principalmente pela Guarda de São Paulo, né? O que ela tem feito para a cidade e o que é possível fazer para o Rio Grande do Sul, por exemplo, nós já fizemos, inclusive, para São Sebastião, né? Então, o que está sendo feito, eu acho que é um exemplo, assim, fantástico da ferramenta Guarda Municipal no apoio da sociedade, seja no cotidiano, que é o policiamento comunitário, de proximidade, tá ali próximo do cidadão, seja a capacidade que esses homens e mulheres que compõem a guarda têm de atuar na defesa do cidadão quando ele mais precisa, que é um momento como esse do Rio Grande do Sul, que é um momento de tragédia, um momento terrível na vida da sociedade, né? Eu vou comentar depois no outro bloco, Vila, mas isso aí mostra que a GCM de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, ela está adquirindo uma expertise, né? Sim. É uma capacidade muito grande de mobilização, exato, de logística, né? Inclusive, eu vi hoje no Diário Oficial, o comandante HP e um grupo de outros voluntários da GCM de São Paulo estão indo para o Rio Grande do Sul, porque a tragédia lá, ela perdura. Sem dúvida. Ela vai continuar um bom tempo. Mas voltando a essa questão aqui dessa conferência, o que me chamou a atenção, Vilar? Salvo 3 guardas municipais, acho que da cidade de Santa Bárbara do Oeste, todos as pessoas que estavam assistindo a palestra e quem estava falando eram pessoas da sociedade civil. Mundo acadêmico. É o mundo acadêmico.
Então não é guarda falando para guarda, porque às vezes a gente faz alguns eventos, né? Sim, É a guarda falando para o guarda escutar, para o GCM falando e o outro ouvindo. sim, Então a gente fica muito na nossa bolha ali. exato. Então, como bem pontuou o Vilar, o momento é propício, é interessante, a gente tem que fomentar esse tipo de coisa, porque a gente foge um pouco dessa bolha, desse mundo, desse intramuros nosso da guardas municipais, Sim. para falar com a sociedade. E, de novo, a impressão que passou ali, que a sociedade realmente está muito preocupada com a evolução, né, a segurança jurídica, o trabalho das guardas municipais, Vilar. É isso aí. Bem, pessoal, nesse bloco nós vamos falar de um assunto que tem correlação da atividade da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Municipal, que é a percepção, a visão da população paulistana relacionada à segurança pública. Mais especificamente, né, Vilar, na região central. Foi feita uma pesquisa, né, e mostrou que alguns índices teve uma oscilação, até para melhor, mas aí a notícia para dar impressão, quem lê de primeiro, né, que seria Então, o um título é agravamento, né? o título é meio estranho, né? A visão dos moradores de São Paulo sobre a violência na cidade, segundo a pesquisa, né? Então, a pesquisa mostra que a maior parte dos paulistanos creem que a gestão Ricardo Nunes deve ser responsável por resolver problemas relacionados à violência no centro de São Paulo. Então, assim, a notícia dá um entendimento, né, de que o negócio tá, daquele jeito. Quando você começa a ler, aí você tá vendo que, na verdade, os números estão sendo apresentados já com redução em relação ao mesmo período do ano passado, né? Nós vamos colocar depois, a gente pode colocar aqui na descrição, Link, né? né? O link na descrição, né? E assim, o que a gente pode extrair disso neste momento que nós estamos vivendo, porque, vamos frisar aqui para os nossos colegas, Sindiguarda São Paulo, FENAR Guardas, nós estamos buscando o quê? PEC 57, Polícia Municipal. Então, todo esse conjunto de informações que nós temos, como a gente apresentou no bloco anterior. Então, se na USP está discutindo, né, uma matéria que é publicada ali, a gente tem que discutir isso, tem que fazer com que os nossos policiais entendam esse cenário, né, e tenham capacidade de discutir com outras pessoas, e a gente tem que levar isso para a classe política e fazer a discussão da forma mais ampla e mais elevada possível, né? Sim. Ou seja, levar até Brasília lá, para que a gente tenha efetivamente os ganhos, né? Essa questão da Cracolândia, que coloca aqui na matéria, eu acho que está mais relacionado, viu, Evandro? A presença da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia, porque ela não é de hoje, Sim. né? Então, assim, falou aqui, né, que na matéria fala aqui que, né, a Guarda está usando fuzis, tal. Nós vamos falar disso também em outro bloco, tem outro bloco específico para isso daí, né? Mas muito antes da chegada das carabinas 556, A GCM né, já atuava na Cracolândia, muito antes mesmo. Aliás, né, a gente estava fazendo aqui um bate-papo antes aqui, da época da Marta. Eu trabalhei na Cracolândia na época da Marta, né? Era uma filosofia um pouco diferente de atuação, né? Hoje é de aglutinação, antes era de dispersão, né? Lógico que cada momento vivido por governo A, governo B ou governo C, aplica-se lá uma regra distinta. regra ou uma forma de atuar, né? Exatamente, né? Uma técnica ali, enfim, né? Mas a guarda está desde aquela época lá, né? Então talvez essa percepção do cidadão, olha, o prefeito Ricardo Nunes é que tem que resolver. Sim, ele é o prefeito de São Paulo. Sim. Né? Então, assim, ele tem uma ferramenta ímpar na mão, que é a Guarda Civil Metropolitana, e que vem sendo usada, né, há muitos e muitos anos naquela região. O que é possível se extrair disso daí, principalmente na redução de números? É o investimento na guarda. Sim. Né? Porque a Polícia Civil, ela é exatamente a mesma. A Polícia Militar é exatamente a mesma. Qual é o diferencial nessa equação? A chegada, assim, de investimentos, de meios, são 1.500 novos guardas, né, que foram injetados de uma única vez aqui no trabalho de policiamento na região, não na região central, de São Paulo inteiro, obviamente, mas colocados à disposição do cidadão através da Guarda Civil Metropolitana. Então, assim, as viaturas, repensado o funcionamento delas, inclusive estão chegando novas viaturas, né? Não só as que nós já anunciamos aqui, que vem do governo federal para Maria da Penha, mas a própria prefeitura está ampliando a quantidade de viaturas. As locações, né? As locações. 200 e motocicletas, poucas, né? nós tivemos um aumento substancial também, né? De motocicletas. E
a implementação da DEAC aqui no centro. Sim. Né? Então, ou seja, nós tivemos a implementação da DEAC aqui no centro. O conjunto dessas medidas fazem com que você tenha lá efetivamente as reduções. Né? Então, assim, apesar da matéria, e a gente de tempos em tempos sofre isso, seja Carta Capital, Rede Globo, né? A Rede Globo tentou em algumas vezes aqui ofuscar o trabalho do policial municipal da GCM. Desmerecer, entre aspas, né? Bem entre aspas mesmo, mas, por exemplo, eles estavam mais focados em querer dizer que a guarda não podia estar andando armada na rua, e por que não coloca os guardas desarmados na rua, achando que é a mesma coisa, como nós tivemos uma matéria entrevista do Márcio, né? O Wallace Lara, e que não foi ao ar. Por quê? Porque o que foi falado ali não era de interesse do conjunto de jornalismo da Rede Globo, né? Então a gente precisa transmitir isso para os policiais para que eles tenham a exata percepção do que nós estamos fazendo e de qual é o cenário de informação e o cenário necessário para quê? Para a gente implementar o Polícia Municipal. Tem um monte de gente remando contra. Nós temos que remar a favor e fazer força para chegar lá, né, Evandro? Então, Polícia Municipal, Vilar, é uma situação que está se desenhando como uma coisa inevitável, né? Vai acontecer. É que a gente fica naquela ânsia, afinal, são muitos anos de luta, né? Na expectativa, e a gente fica naquela coisa, pô, será que vai dar certo? Será que vai... Eu estava no comando agora há pouco, um amigo meu, pô, será que o negócio anda? Eu entendo aquela angústia, até porque eu faço parte da guarda há 32 anos. Sim. Então, e a gente tem a necessidade, quer dar um serviço de segurança pública para o cidadão paulistano com excelência. Exato. Só que a gente precisa de recurso, dinheiro. E tirando a questão da campanha política, não estou fazendo campanha política, estou trabalhando com fatos, né, Vilar? Tem que trabalhar com fatos. A atual gestão, ela vem investindo sim. Seja na ampliação, como o Vilar pontuou, seja na aquisição de equipamentos. Mas também a gente precisa fazer a valorização do trabalhador. Trabalhar na Cracolândia por anos ali, muito tempo, aquele lugar, ele é insalubre visualmente. Sim. Né? Já é horrível aquilo ali, é o cheiro, a situação em si. O estresse que fica ali. Ali o policial. Então aquilo ali, com o passar dos anos, ele tem um peso na saúde mental e física do trabalhador da Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. E a gente precisa dessa renovação. E mesmo com esse local insalubre, nós, né, hoje, a Guarda Civil Metropolitana, que atua na Cracolândia, e atua porque o próprio Ministério Público pediu que outros órgãos de segurança pública aqui pediu que eles saíssem desse cenário ali, né? Sim. Porque a GCM está fazendo bem. É mais uma expertise, né, pro bem ou pro mal, que a GCM de São Paulo tem em relação a outros órgãos de segurança pública, né, Vilar? Então eu vou aproveitar aqui, Evandro, rapidamente aqui, pra gente não esticar muito o bloco, mas a matéria traz aqui que houve uma redução de 14% dos números de roubo, né? E de 9,5%, né, nos casos de furtos. Em 2024 em comparação com 2023, né, o mesmo período ali aferido, né? Ou seja, nós podemos visualizar muito claramente que foi justamente o período que nós recebemos ali o maior aporte, né, a chegada dos novos policiais. Sim. Ainda não eram os 1.500, mas em torno de 900, foi a primeira turma formada ali. Então nós tivemos aqui um aumento substancial da presença da Guarda Civil Metropolitana, principalmente aqui na região central, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Evandro, que esse movimento, ou seja, esse investimento que nós recebemos por parte da Prefeitura de São Paulo, né? O profissionalismo dos policiais da Guarda Civil Metropolitana atuando aqui no centro de São Paulo. Do mais novo ao mais antigo. Profissionalismo da Todos. Guarda. Né? Profissionalismo da Guarda. Né? Somada à percepção das pessoas de que a Guarda está fazendo um bom trabalho, né? Então, ou seja, os números não mentem. Você pode ir lá fazer uma jogadinha ou outra de letras aqui em alguma matéria ou outra que vai sair em qualquer veículo, mas os números estão ali. E aí, assim, fique por dentro, é um dos veículos que vai trazer essa informação. Falou, olha, tá aqui, ó, tá tendo redução. Qual é o item da equação que diferenciou nesse período? A Guarda, né? E assim, a gente espera mais investimento. Porque nós sempre lutamos aqui, Evandro. Sim. Né? Orçamento. O Evandro fala assim, lá vem o Vilar chato, aquela conversa de orçamento. O orçamento faz a diferença. Por quê? Vai colocar o dinheiro no bolso do policial, nós já estamos recebendo, né, melhor do que há alguns anos atrás. Sim. Né? As condições de trabalho, né? Porque não adianta nada também você pegar o cara lá e falar, ó, agora entra no mob lá e se vira. Sim. Né? Que era assim, né?
entra no mob e se vira. Uma Kombi ali, né? O barco, pega esse sem motor mesmo. Sim. Vai remando aí com a mão. Tem a mão grande ou não? E graças a esse cidadão não estar na secretaria, hoje a GCM de São Paulo está apoiando o Rio Grande do Sul com barcos. Exatamente. De qualidade. Exato, jet ski. Você sabe que é jet ski? Sabe que é importante isso aí? Só para finalizar. Isso mostra para os candidatos a prefeito, Ricardo Nunes, o Boulos, Tabata Amaral, Marina, todos os candidatos a prefeito, que segurança pública é um assunto de suma importância para o cidadão. E lembrar que segurança pública é política de Estado e não de governos. E isso é importante ressaltar, porque às vezes tem muito candidato que trata a segurança pública como uma obrigação. Exatamente. E não é só uma obrigação, é um dever. É o que você pode propiciar de melhor para a sociedade. Exatamente. Pessoal, nesse bloco nós vamos falar sobre a tragédia que assolou o estado do Rio Grande do Sul, nossos irmãos gaúchos, em virtude dessas alterações climáticas muito severas que está acontecendo no Brasil, né? Está até conversando há algum tempo. Quem diria, no mês de maio, a gente passando ondas de calor aqui em São Paulo, e lá no sul, chuvas torrenciais que acabaram com vidas humanas e destruíram os sonhos de muitas pessoas. Tem muitas e muitas pessoas no relento, morando em abrigos, em ginásios esportivos, e essas pessoas precisam da sua ajuda. É necessário a doação constante, porque as nossas necessidades cotidianas tem água, item de higiene, eles têm que ser repostos diariamente. E nada mais justo do que a Guarda Submetropolitana, em parceria com o Sind Guarda São Paulo, né, está fazendo uma campanha de donativos ao pessoal do Rio Grande do Sul, né, Vilar? Arrecada donativos, né? Então, nós aqui do Sind Guardas fornecemos para a Guarda Civil Metropolitana 10 faixas, né, que foram colocadas, né, nas bases. Nós já passamos um pouquinho no programa, vamos passar mais um pouquinho aqui, né? Então, e assim, vocês vão ver uma foto aqui, lá da Inspetoria de Santana, que é isso que nos enche de orgulho, né? Primeiro, os nossos irmãos guardas civis metropolitanos, voluntários de fato, foram para lá, não queriam nem saber, entraram na viatura, receberam a missão e foram cumprir a missão de apoiar nossos irmãos gaúchos lá, né? Colocamos as faixas nas inspetorias, e aí, né, Inspetoria de Santana, daqui da foto, e olha a quantidade de donativos que foram entregues lá. Muita coisa mesmo, né? Isso nos enche de orgulho, eu, pelo menos enquanto paulistano que sou, né? Sou nascido aqui na cidade de São Paulo, né? De a gente ver a nossa capacidade de ajudar, justamente nesse momento terrível, né? A solidariedade, né, Vilar? A solidariedade que ultimamente anda tão escassa, né? Exatamente. E assim, a ideia nossa aqui desse bloco era poder entrevistar os nossos policiais que foram para lá, que já retornaram, né? A primeira turma que foi para lá já retornou, só que eles estão recebendo o merecido descanso, né? Então eles imagino que o trabalho lá deve ter sido extremamente árduo, né? Cansativo, traumático talvez, né? Porque bastante. Inclusive o inspetor Breves, né? Quando pediu algumas informações para ele, falou que esse pessoal chegou, aí através da casa de atenção passaram com psicólogos, né? Para eles fazer uma rodada ali para os psicólogos observarem ali se nenhum deles, por exemplo, sofreu algum trauma em virtude daquelas imagens terríveis, né? Então, ou seja, eles viram corpos lá boiando, né? As imagens não ficam circulando assim com aquela, né, vou chamar de ultraviolência, não é o caso, mas, né, você fica passando na internet ali, pessoas mortas boiando, mas eles viram isso, porque eles estavam lá, no olho do furacão, né, eles enxergaram isso. Então, ou seja, houve essa preocupação de receber esses policiais, né, de encaminhá-los para aquilo que é a questão de saúde, eles receberem, por exemplo, se tiver que tomar alguma vacina, salubre, né? alguma dose lá de profilaxia para alguma doença, moléstia doença. Exatamente, que possa ter sido, né, que possa vir a ser adquirida em virtude de estar naquele local, né, aquela água lá que misturada com esgoto lá e aquela tragédia toda, né,
Então a ideia era entrevistá-los. Não vai ser possível essa semana, porque eles estão de folga. Sim. Né? Mas aí, se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos recebê-los aqui, porque assim, são policiais da Guarda Civil Metropolitana e nós temos que enaltecer o trabalho dessas pessoas, sim. Tem que enaltecer. Né? Foram para lá assim, olha, precisa mandar a gente para lá. Quem vai? A unidade inteira eu vou. Sim. E foram, que nem saber de nada. Voluntários. Voluntários, né? Aí, assim, eu falei um pouquinho, vou dar uma pincelada aqui, né? Depois das coisas acontecendo, teve lá indivíduos, né? Que falam assim, mas quanto para ir para lá? Não, fica na sua casa. Fica. Fez essa pergunta, não vai para lá não, deixa quieto. Faz sua DEAC aqui e fica de boa, né? Cuida da sua vida, ó, Vilar. Exato. Diante disso aí, só te falar um exemplo que eu tive um contato direto, é o Camargo. O Camargo, ele é guarda municipal lá no Rio Grande do Sul. Sim. Ele é presidente do sindicato estadual. Pessoal, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu os familiares. Tudo. Aí ele falou que a casa dele, nós gravamos esse programa quinta-feira, ele não conseguiu retornar para a casa dele, porque a casa dele, até o teto, tudo, tá embaixo d'água. A água tá com dificuldade para baixar lá, aquela coisa... o rio não baixou ainda. Questão da drenagem lá, né? Aí tem outras questões do próprio poder público local, mas, de qualquer maneira, o Camargo, ele perdeu tudo, pessoal. Você falar com ele, a pessoa, ela não consegue raciocinar. Vamos ter um pouco de empatia com esses colegas. Então, você, de novo, que perguntou, como Vilar, quanto eu vou receber? Você vai receber a gratificação, a honra de ajudar um próximo, um irmão guarda municipal, ou que não seja guarda municipal, que está precisando da sua ajuda, e mostrar que o povo brasileiro é solidário. Apesar dessa disputa besta, desculpa vou falar, Vilar, de polarização política, ainda o povo brasileiro tem na sua essência a solidariedade. E vamos exercer. E é de São Paulo, os profissionais estão de parabéns. É isso aí. Neste bloco aqui, nós vamos conversar um pouquinho com o Evandro, que participou de um evento sobre segurança pública lá na cidade de Curitiba, né, no Paraná, né? E eu, assim, eu acho que é um evento importante, com um resultado importante, né, daquilo que a gente discute, né? A gente vem discutindo, às vezes o resultado prático demora um pouquinho, mas parece que esse teve um resultado prático um pouco melhor, né, Evandro? É verdade, Vilar. Vilar, deixa eu pegar a colinha aqui, porque a gente esquece muitas coisas na vida, né? A idade vai chegando, você vai ficando meio esquecidinho. Cabelo Vamos lá. Esbranquiçado. Eu participei lá em Curitiba, no Fórum Nacional de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, né? Esse foi um evento que foi patrocinado e organizado pela Guarda Civil de Curitiba, e aqui eu já devo registrar os meus aplausos, né, ao comandante Celso da Guarda de Curitiba, que foi um evento muito bem feito, né, muito bem elaborado, com pessoas que palestraram lá, falaram da importância das guardas, pessoas que têm propriedade de falar aquilo ali. Mas o que saiu de fruto naquilo ali, especificamente para as guardas municipais, Vilar? Sim. Foi a instituição, a criação de um Conselho Nacional de Dirigentes Guardas Municipais, de comandantes, né? Porque a gente chama de comandante aqui em São Paulo, né? Em outras cidades fala de diretor-geral, diretor, tem outras nomenclatura, né? Outras nomenclaturas, mas são os dirigentes de guardas municipais. Foi feita uma carta de Curitiba, nessa carta de Curitiba lá foi entregue ao Ministério Público, estava três representantes do Ministério Público, também eu quero deixar registrado aqui a pessoa do Bueno, né, que trabalha no Senasp, é um grande parceiro das guardas municipais, inclusive o pai dele foi guarda municipal, não sabia, na cidade de Formosa, lá se aposentou, então é um cara, ele foi policial militar há alguns anos, mas aí ele saiu da polícia militar, e aí virou um estudioso da segurança pública, e está no Ministério, e é um grande defensor das guardas municipais. Mas fora esses registros, ficou demonstrado que os comandantes das guardas, quem é comandante de fato e de direito, sim, estão preocupados, né, numa organização deles, porque o sindicato, o Sindiguarda São Paulo, a FENAGUARDS, são entidades sindicais. Exato. Ela representa trabalhadores. Muitas das vezes, nós fazemos um trabalho que deveria ser por esses gestores, sim, só que eles estavam desorganizados. Existe uma coisa análoga ali, mas que não representa ninguém, tem outra finalidade, não vou entrar mais no mérito disso aqui, mas os comandantes, que aí eu posso citar alguns que eu tive contato, de Salvador, que é o Marcelo, o do comandante de Belo Horizonte, o Júlio também, o comandante que ficou como presidente desse conselho é o comandante atual de Goiânia, né,
que vai responder, vai representar, e foi uma questão até escolha técnica, né? Porque Goiânia está muito próximo de Brasília, se precisa pegar um carro, uma viatura, eles... É muito mais fácil do que daqui de São Paulo. Né? São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, de qualquer outra região do Brasil. Sim. Então, estão se compor aquilo ali, apresentar essa carta com algumas demandas das instituições guardas municipais, que às vezes são muito similares com as demandas do trabalhador das guardas municipais, né? Então, fizeram também a declaração do apoio à PEC 57, todos os comandantes das guardas que estiveram presentes em Curitiba reafirmaram a importância da PEC 57, a Polícia Municipal. E a gente tentar parar de perder um pouco de energia em outras situações paralelas que não atendem os anseios e a realidade fática, né? Nossa, que não vai corrigir o que nós precisamos corrigir, né? Como eu falei num bloco anterior, a própria sociedade civil, ela reconhece que o caminho é isso aqui, é a PEC 57, para a gente resolver, de fato, a questão das guardas e começar a solucionar o problema do sistema de segurança pública. Inclusive, Vilar, teve um palestrante, só voltou um pouquinho, ele não falou em sistema, ele fala em rede de segurança pública, que é uma coisa até mais ampla, é uma coisa interessante que precisa estudar com mais calma, mas mostrar que a segurança pública é uma rede integrada, não só dos órgãos de segurança pública, mas de outros também. Mas os comandantes estão atentos, deixar aqui registrado o parabéns e reforçar essa importância dessa organização dos comandantes. Exato. Pilar, nesse bloco nós vamos falar do 15º simpósio que aconteceu no dia 18, sábado passado, né, a qual você esteve lá, né, representando a entidade Sindiguardas, né, e também como policial da Guarda Civil Metropolitana, né, que é um tema relevante para a profissão, né, inclusive lá ilustres presenças, né, estavam presentes, inclusive nomes que já se apresentam como pré-candidatos à vereança aqui na cidade de São Paulo e em outras cidades também, né? Então, a ideia desse evento é justamente isso, né? Então, 15º, né? 15ª reunião, vamos chamar assim, né? Que acontece. E, assim, é uma tentativa de organizar as candidaturas para não ficar muito solto, apesar de que é legítimo qualquer pessoa se candidatar. Então, o Vilar acordou, eu quero ser candidato. Eu vou lá me filir um partido político, o partido me der legenda, eu vou ser candidato. O Vilar será um bom candidato? Quem vai decidir? Você, policial. Você precisa fazer análise. Agora, como é que você faz análise se você, né, não enxerga nada, não observa nada? É para isso que existe esse tipo de evento, né? Ou seja, para que os pré-candidatos participem, né, das discussões que estão ali e que o nosso segmento, guardas municipais, possa enxergá-los. Então tinham pré-candidatos de várias cidades, né, não só da cidade de São Paulo, né. Podemos destacar aqui na cidade de São Paulo, estava lá o Somos Todos Um, já participou aqui do Fique por Dentro, no Consciência Política, né, a secretária Elza, né, ex-secretária Elza, né, não está mais no cargo, então ex-secretária Elza, né, o Michael, exatamente, né, que é da Câmara, que também é pré-candidato, né, aí esses últimos dois ainda não participaram. Então, assim, a importância disso, vamos fazer o seguinte, vou passar um videozinho lá da minha fala, sim, aí já ajuda um pouquinho. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Jones Moura, parabéns. Você é o cara, hein? PEC 57, né? E acho que todo esse trabalho aqui leva a isso. Cumprimentar aqui toda a mesa, os nossos pré-candidatos aqui pela cidade de São Paulo, a secretária Elza. Se não fosse a secretária Elza, nós não teríamos uma guarda como nós temos hoje, fortalecida e com capacidade de ajudar lá no Rio Grande do Sul, né? Nós passamos por uns perrengues antes da secretária Elza, né? A Fernanda, que está aqui, eu Somos Todos Um, trabalho coletivo, e ao Michael, não sei se eu estou vendo ele daqui, já aqui está vendo aqui, o subspetor Michael. O subspetor Michael esteve lá em Brasília, inclusive, na assinatura lá da PEC 57, né? O caminho é árduo, né? E nós vamos trilhando da melhor maneira possível. Os sindicatos não podem ajudar os pré-candidatos financeiramente, entregando dinheiro, essas coisas. É proibido por lei fazer isso, né? E se nós estamos começando um trabalho, ele tem que ser principalmente pautado pela lei. Agora, o que o Sindiguarda São Paulo, né, que é filiado à FENAGuardas,
pode fazer para os pré-candidatos? Nós estamos fazendo. Nós tivemos aqui a presença do Somos Todos Um, no nosso programa Fique por Dentro, do YouTube. Né? Nós estamos com mais ou menos uns 6 mil inscritos no canal. Nós disponibilizamos, né, um espaço aos pré-candidatos participarem. Nós tivemos a presença... Eu esqueci seu nome, me perdão. Renata Moraes. Esteve lá, gravou conosco ontem, né? Então, hoje aqui, às 11 horas, se Deus quiser, o programa vai estar sendo transmitido. E fica o nosso convite a todos os guardas municipais, né, principalmente do estado de São Paulo, porque vai ser difícil de outro estado comparecer, né, a usar esse espaço para transmitir. Nós tivemos isso na campanha para deputado federal, tivemos lá o Eliel, tivemos o Lucas Cardoso, né, e assim, ficou por pouco, né, faltou pouquinho ali para nós termos um deputado federal por São Paulo. Eu acho que com esse trabalho de base de vereadores, e aí nós precisamos que os vereadores também depois trabalhem para eleger os nossos deputados federais, porque lá em Brasília a luta é feia, né? Então, assim, o meu clamor, enquanto guarda, é que vocês, pré-candidatos, depois esqueçam partidos e trabalhem pelos nossos candidatos, né? É lógico que política exige algumas manobras, mas que vocês, de alguma forma, o façam. Assim como nós, do Sindiguardas, fazemos aquilo que é possível fazer. Nós disponibilizamos o espaço, né? Está lá na internet, o candidato fala. Nós tivemos também os pré-candidatos a prefeito de São Paulo, né? Já tivemos o Kim Kataguiri, a Marina e o Guilherme Boulos. Então, eles vão lá, falam de suas plataformas políticas em relação às guardas municipais, né? E aí, o eleitor guarda vai decidir qual é o melhor pré-candidato. O nosso trabalho é informar, e o espaço está disponível para os pré-candidatos. Faço um convite a quem puder, 26 de junho, nós temos audiência pública lá em Brasília sobre a PEC 57. O momento é ímpar para as guardas municipais. E aí eu faço aqui um agradecimento pessoal ao prefeito Ricardo Nunes, porque, como bem colocou aqui o Alex Fernandes, colocou as guardas municipais em destaque nacional. Né? Quando a Guarda Civil está lá no Jornal Nacional, atuando no Rio Grande do Sul, o destaque é nacional. Nós não podemos perder esse momento. Nós temos que pisar no acelerador agora e com tudo para cima, né? Para que a gente consiga, pelo menos esse ano aqui, ter uma comissão especial para votar a nossa PEC e, se Deus quiser, tê-la aprovada, a nossa aposentadoria especial e, de fato, de direito, a nossa Polícia Municipal. Muito obrigado, temos um ótimo dia. Viu, Rafael? Como nós colocamos à disposição, né, esse espaço aqui, o Fique por Dentro, né, canal do YouTube, né, as redes sociais do sindicato, para que o nosso segmento possa apresentar os pré-candidatos, guardas, né, nós já, inclusive, eu já recebi hoje, né, um pedido aqui, ó, como é que faz para gravar e tal, né? Exato. Então, é um espaço aqui justamente para o guarda, que é pré-candidato, que ele vem aqui, que ele expõe aqui né, o que ele pensa da segurança pública, o que ele pensa da atividade das guardas municipais, Exatamente. Né, o que isso pode impactar na sociedade, seja da cidade de São Paulo, seja da cidade onde ele vai se candidatar, porque esse colega, por exemplo, que se predispôs a vir aqui é de São Bernardo, né? Então, né, mas aí teve até um colega que colocou assim, mas tinha que colocar só de São Paulo. Não. Nós temos que nos ajudar. Não estamos ajudando o Rio Grande do Sul? Exatamente. Eu deveria virar as costas para o Rio Grande do Sul e falar, não, cada um com seus problemas. Quem mandaram vocês não votar direito lá? Né? Se tivesse votado direito, não tinha enchido de água, mas não. As pessoas estão passando necessidade lá. Nós, brasileiros, temos que ajudar. Exatamente. Nós, guardas municipais, temos que ajudar. Porque, veja bem, se as cidades elegerem os guardas vereadores, isso quer dizer que aquela comuna, aquela cidade vai melhorar o funcionamento da guarda. Sim. Isso vai fazer com que em 2026 a gente tenha muito melhores condições de apresentar um deputado federal. É verdade. Um deputado estadual, quiçá 2 deputados federais. Sim. Depende da organização. Exatamente. Né? Aqui em São Paulo nós estamos falando de 12 milhões de habitantes. Vamos falar aí de vou chutar um número aí, vai. Uns 6 milhões de eleitores. Sim. Né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Mas é possível eleger mais do que um guarda vereador. Exato. Precisa ter organização, precisa ter, né? Não sei se vai ter ou não, enfim. Sim. Mas existe essa possibilidade. Como é que a gente chega no resultado? Discutindo. É verdade. Para ter a 13.022, né? Teve lá que uns malucos lá ir para Brasília, participar de evento,
e discute, chama, Fazer a e construção, conserta, e faz. 13.022 está aí. Exatamente. Porque a 13.022 ela não nasceu em 2014. Ela nasceu em 2002. É verdade. Em 2002 nasceu a 13.022. Foi sendo discutida. Exatamente. Quando amadureceu lá politicamente, então, agora, algum maluco Isso. teve que ir lá. Né? Se eu não me engano, foi o Romeu Tuma, né, na época, né? Não. Nelo Rodolfo foi o primeiro. Sim. Nelo Rodolfo foi o primeiro. Né? O Nelo Rodolfo foi arquivado. Né? Na sequência veio do Arnaldo Faria de Sá. Né? Ele tinha até um número parecido com 13.022. Né? Era 1322 o número do projeto de lei. Né? E aí se tornou, né, a regulamentação 13.022. Tem que discutir. Se não discutir, não chega lá. É verdade. Só para acrescentar, ó, Vilar, a desorganização atrapalha também as, abre aspas, tá, grandes guardas municipais, né? Porque a marca guarda municipal, né? Você tem as guardas maiores, as menores. Não vamos falar de grande, né? porque existem guardas de cidades menores que São Paulo, Sim. que são muito mais organizadas do que nós. Sim, exatamente. Né? Então, ou seja, às vezes tem um ponto mais forte ou outro, né? Mas não é o tamanho da guarda. Isso. É a organização. Da estrutura, né? Não é a quantidade também. Exatamente. Mas a ideia qual que é? No passado não muito distante, quando estávamos debatendo Previdência, lá no governo anterior e agora, né? Uma das falas que nós víamos lá nos corredores do Congresso, né? Calcanhar de Aquiles é a desorganização. Era a questão das guardas menores, porque quando você chegava no estado de São Paulo e ia conversar com os deputados federais, eles tinham como visão um determinado padrão de guardas municipais. Quando você ia falar de guardas municipais em outras regiões mais afastadas, região nordeste do nosso país, região norte, né? Aquele deputado estadual tinha um outro padrão, né? Enxergava o guarda municipal como aquele profissional que fazia zeladoria no jardim da prefeitura, por exemplo, que existe também essa figura. Mas eu ponho isso na conta, sabe do quê? Lógico, que a cidade precisa organizar. Claro. Né? Não basta você fazer uma criação eleitoreira de guarda. Isso. Eu vou lá, aprovo uma lei, abro um concurso, chama lá meia dúzia de pessoas para o concurso, né? Dou uma camiseta pro cara escrito guarda municipal, falo, agora vai pra rua e se vira. Né? Então, assim, essa desorganização tem que ser combatida. Exato. Existe uma outra desorganização também, que é a política. Eu não estou falando da política da cidade, estou falando da política nacional. Exato. Né? Ou seja, a partir de, eu posso até dizer, da 13.022, começa a se enxergar a guarda municipal de uma maneira melhor. Sim. Né? Ou seja, mais organizada. Então, assim, se o político lá, o deputado, só enxerga a guarda da cidade dele, eu acho que é um problema para o Congresso Nacional. Porque o cara vai votar uma lei para o Brasil inteiro. Então ele precisa enxergar um todo. Sim. Né? Até para que, se ele tenha óbice em alguma coisa, ele possa propor o quê? Um ajuste de solução. Né? Não vai matar a vaca porque tem carrapato. Exato. Você vai tirar o carrapato da vaca. Né? Então, ou seja, o programa inteiro nós estamos discutindo aqui, né? E a própria Rede Globo, que a gente, né, de vez em quando dá uma criticada na gente aqui, mas colocou em rede nacional a presença da Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. Não só fazendo resgates lá no Rio Grande do Sul, como efetuando prisão. Né? Ela efetuou prisão lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, são policiais, são treinados para enxergar determinadas coisas. Perceberam que o negócio estava, né, ali não era um refugiado, né? Não é um refugiado, não, né? Uma pessoa que está ali desabrigada, né? Exato. Percebeu que era uma ação criminosa, foi lá, flagrou, né? Levou para a delegacia de polícia, foram autuados em flagrante lá pelo crime de furto. Exatamente. Então, ou seja, essa expertise da guarda, esse profissionalismo da guarda em rede nacional. Então, ou seja, o seu deputado lá de qualquer canto do Brasil que enxerga que a guarda da cidade dele, de onde ele nasceu, não faz aquilo que a guarda de São Paulo, que a guarda de Americana, que a guarda de Paulínia, né? Porque Paulínia não é uma cidade grande. Exato. Campinas. Campinas é uma cidade grande, né? Mas Paulínia não é uma cidade grande, né? Mas tem uma guarda bem organizada, bem estruturada. Olambra, Americana. Então, tantas cidades aqui do estado de São Paulo e de outros lugares do Brasil também. Se você pega, por exemplo, a guarda de Dourados, ela é melhor organizada do que a guarda da capital, né? Mas é porque ela tem uma necessidade, foi criada, ela é um pouco mais antiga, né? Então, assim, não é que é cidade grande e que é cidade pequena. É organização. Exato. Então, a organização, e essa organização, obviamente, também precisa estar na classe política, né? Exatamente.
Vilar, nessa semana, os nossos diretores aqui do Sindiguardas, eles, mais uma vez, né? Mais uma vez, fizeram uma viagem longuíssima, Essa é longuíssima mesmo. longuíssima, daqui do centro da cidade de São Paulo até Mossoró, no Rio Grande do Norte, para poder participar e representar o Sindiguardas e a FENAGuardas, também a federação, Sim. no 7º Eneguam, né? Lembrando que de lá para cá, ou daqui para lá, não importa, né? São 3.080 quilômetros e eles foram de Sindimóvel, né? 3 dias de viagem. 3 dias de viagem e mais um pouquinho, né? Mas é por uma boa causa, Por né? uma boa causa, para a defesa das guardas municipais. Por que que eu tô falando isso, né, Vilar? Porque de vez em quando a gente escuta, tanto aqui no Sindiguardas, quanto quando nós estamos nas unidades, né? Este é aquele que fala assim, qual que é a atualização, qual que é a novidade, né? Exato. E assim, essa fica a informação aqui, policial, que para a gente ter novidades, para a gente construir coisas, assim, a velocidade não é de acordo com a nossa expectativa. Tudo que a gente vai fazer requer uma construção, né? Tem todo um processo para que para que nós podemos chegar em algum resultado, e nesse caso um resultado em prol das guardas municipais. E aí é um exemplo. Então, para que a entidade sindical possa dar uma palavra, uma participação, fazer um trabalho de conscientização, né? Exato. Em um único evento, eles têm que dispendiar 9 dias, né? Porque 3, 4 dias para ir, mais o 3 tempo vai dias ficar pra ir, lá, 3 pra mais voltar, 3, né? 4 dias para poder voltar, dirigindo, cansativo. Quem já foi para Brasília sabe que cansa, né? É 3 vezes a ida de Brasília para ir, né? Enfim. 3 vezes mesmo, né? 3 Vai pra vezes. Brasília, chega lá, você volta, não para não, tem que voltar. Exatamente. Aí chegou aqui em São Paulo, você volta de novo Vai lá de sem novo. parar e volta Isso. pra lá. Essa né? é só a ida. Essa é só a ida. Então. Mas é importante, né, o Rafael? Tá na 7ª edição do Eneguam, que é o Encontro Norte e Nordeste de Guardas Municipais. E assim, nós acabamos de falar no bloco anterior de organização. Exato. Então a gente precisa fazer com que esses encontros, por exemplo, no Norte e Nordeste, se lá nós temos algumas guardas que ainda carecem de organização, que os guardas se apropriem de conhecimento de outros lugares. Pô, como é que funciona em São Paulo? Como é que funciona lá em Paulínia? Como é que funciona em Americana? Né? Se apropriem desse conhecimento, que obviamente as lideranças políticas, os guardas que eventualmente vão ser candidatos a vereador lá, se preparem também, se municiem de conhecimento, né? Sim. Então, e aí acho que a presença do Márcio é fundamental. Exato. Né? Então, né, falar do Márcio aqui é fácil aqui, né? É verdade. Então, porque é um cara que conhece muito do funcionamento aqui da guarda, né? É formado em Direito e vivencia o funcionamento da guarda, além de ser uma pessoa ímpar, né? Então, o que acontece? Essa linha de conhecimento está sendo levada para lá também. Então, ou seja, né, às vezes tem um encontro em Brasília, mas às vezes o tema difere um pouquinho do que a gente vai ter que fazer. Não, é uma audiência pública, é alguma coisa com um objetivo mais direcionado. O Márcio, o Carlão, o Rademacher, né, a Lica e a Valente participando lá, né, desse encontro, vão estar levando o quê? O conhecimento nosso aqui de São Paulo para trocar informações lá. De repente tem alguma coisa lá também que é utilizada para nós. Vou dar um exemplo aqui. Né? Eu até estava discutindo outro dia ali com o Michael ali. Lista tríplice para o comando. Em alguns lugares existe essa cultura. Né? Então, ou seja, né, o efetivo, né, lógico, dentro daqueles que são podem, aptos a comandar, o cara e tem que querer também, né? Lógico, né? Então, vai lá e põe o nome lá, a corporação faz a escolha, né? E o governo aceita e aplica. Isso acontece no Ministério Público. Uma sabatina, né? Isso acontece também no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal. Então, ou seja, por que não isso não pode acontecer conosco também? Exatamente. Não é uma coisa para amanhã, é uma coisa para amadurecermos. Mas essas coisas acontecem, assim, a realidade chega através desses encontros. Exatamente. Então, você troca ali, né, a figurinha ali, a informação, fala, opa, caramba, isso aqui a gente poderia usar aqui em São Paulo. É verdade. Olha que negócio interessante, né? Então, fica aqui o nosso desejo de que eles façam uma boa viagem. Sim. Né? Que possam retornar aqui para São Paulo, né? Vão chegar moídos, né? Com certeza. Vão chegar moídos.
mas que cheguem bem, que cheguem tranquilos, né? E que desse evento também a gente tenha boas informações. É isso aí. Vilar, nesse bloco nós vamos falar sobre equipamentos, acessórios, enfim, né? Então, antes de passar a bola para você, né? Eu vou colocar uma reflexão. Você, policial, principalmente os motociclistas, né? Quem é que nunca pensou em fazer a aquisição de um colete balístico de forma facilitada e com custo baixo, Sim. né? Não só o pessoal que é motociclista, mas você que faz o deslocamento no dia a dia, enfim. Eu não quero utilizar o equipamento da Guarda Civil, eu quero utilizar um outro equipamento, né? Sim. Quem é que nunca pensou, né? Enfim, né? Na última, o nosso amigo Vilar aqui, ele sempre muito atualizado com essas questões de equipamentos, ele identificou uma coisa que eu, particularmente, eu fiquei abismado. A compra de uma placa balística disponível para qualquer um do povo, né? Com grande poder de absorção de impacto, né? Exatamente. E o pior, ou melhor, sei lá, É pior. Pior, né? Porque tá descontrolado, né? O valor é baixíssimo. Qualquer um pode comprar, inclusive em 12 vezes no cartão de crédito. Né? Certo, Vilar? Exatamente. Né? Você vai ver aqui na tela aqui, né? Esse produto está sendo vendido no Mercado Livre. Né? Eu acredito até que em outras plataformas aí pode até sair um pouco mais em conta. Sim. Né? Dependendo se o cara der sorte lá ou não. Mas o que precisa ficar assim bem claro para os policiais e para que eles tenham conhecimento e transmitir para outras pessoas. Essa placa balística, ela recebeu, né, tem um vídeo, nós vamos colocar na descrição, nós vamos colocar só o print aqui, né? Ela recebeu disparos de 45, Magnum 44 e o 9mm que riscou a pintura, né? 9mm riscou a pintura. O único calibre que perfurou essa placa foi o 5.56. Então, ou seja, quando nós fazemos a defesa aqui, é por causa disso. Porque, veja bem, o policial vai estar na rua patrulhando. Exatamente. Aí, ele está fazendo a ronda escolar. Se não tiver nada mais municipal do que isso, eu não sei o que é. Né? Então, tá lá na ronda escolar. Beleza. Aí, ele se depara com uma prática de crime. Exatamente. Ele não precisa ser um novo cangaço, não. Exatamente. Porque, pelo valor que nós estamos colocando aqui, qualquer um vai lá, né? Sim. Né? Até o mais pé de chinelo dos ladrão vai lá e compra, né, essa placa aí, reveste uma capa de colete para ele, Isso. ou coloca isso na porta de um veículo, Isso. né? E aí, assim... Ou utiliza para fazer um atentado na escola, como já tivemos no passado. Exatamente. Fazer um massacre na escola. Exatamente. Aí o que acontece? O policial, né, imagina você revestido de um tanque de guerra. Alguém vai te parar? Não. Você vai para cima. Então o cara tá revestido de né, foi lá e comprou lá na internet um equipamento que impede que os seus órgãos vitais seja atingido pela munição que a guarda e que a polícia militar usa no cotidiano. Isso está sendo vendido assim, porque para comprar um colete balístico legalizado, né, da forma correta, porque isso eu tentei tomar cuidado com o termo, porque se está no Mercado Livre, em teoria, tá legalizado, né? Em teoria. Em tese. Em tese. Então, aí assim, o cara vai lá, não é qualquer empresa que vai vender pro cidadão. Né? Então eu conversei lá com meu amigo, o Clécio da Imbra, né? Eu falei, Clécio, eu quero comprar um colete, como é que eu faço? Ó, você tem que fazer assim, assim, assado, né? Não pode estar com pendência assim, assim, assim. Isso. E depois de adquirido, você tem que andar lá com uma espécie de uma guia de transporte do Exército. Eu, particular, né? O colete institucional é outra pegada, né? Igual a arma institucional, você não precisa andar com o registro. É arma brazonada, né? É institucional. Beleza. Agora, o cara vai lá e compra. Como é que... Qual é a segurança que os policiais estão tendo na rua? Porque a hora que você se deparar com um cara usando uma placa dessa, você acha que ele vai parar? Ele vai vir pra cima. Ele vai atirar em você, né? E a única arma disponível no mercado para nós aqui, pelo menos aqui em São Paulo, é o 5.56, a carabina 5.56.
né? Então, ou seja, a guarda já vem usando esse equipamento já tem um tempo, né? Exatamente. Nós não temos histórico de letalidade, graças a Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que talvez, se algum malfeitor, algum criminoso, algum vagabundo viu a viatura da guarda e falou, pô, não vou não, que eu vou tomar um prejuízo. Então deixa quieto, né? Agora, se tiver com uma placa dessa, você fala, pô, mas os caras estão só de 9mm. Exatamente. Né? O cara olha, né? O cidadão acha que a CTT, né? A CT9 é uma metralhadora, né? O cidadão leigo, né? Uma metralhadora, né? O ladrão sabe que aquilo é uma carabina 9mm. Sim. Não fura a minha placa. Exatamente. Então eu vou para cima. Exatamente. Então, ou seja, nós estamos trazendo isso aqui justamente para solidificar a necessidade do uso desse equipamento. Exatamente. Tem que estar disponível. Sim. Né? Quem estuda um pouquinho, não precisa ser muito estudioso, não. Né? Lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, teve um tiroteio lá, os policiais de 9mm. Os roubadores que estavam efetuando o roubo a banco, eles prepararam a roupa deles com placa de Kevlar. Então as pistolas 9mm não faziam efeito neles. Exatamente. E não foi só eles preparar, eles injetaram também algum tipo de anestésico lá nas juntas, né? Sim. Que é onde estava descoberto ali, o cara correu o risco de tomar um disparo ali. Então se ele tomasse um disparo, ele ainda continuaria funcionando. Exatamente. Porque ele não estaria sentindo dor. Até chegar no lugar para ser socorrido. Seria a ideia, né? Exatamente. E, ou seja, eles só conseguiram parar a partir do momento que algumas viaturas foram até uma loja lá, que vendia a R15, sim, que é a nossa carabina T4 aqui, que nós usamos, é a mesma plataforma Colt, né? E aí sim eles conseguiram parar esses caras, que estavam armados de AK-47, 762, arma de guerra. cenário de guerra. Né? Automática, fuzil de assalto automático, né? E assim, nós temos que solidificar isso. Exatamente. Então você, policial da guarda, você precisa entender isso. Então, assista aqui, eu fico por dentro, né? Se você tiver curiosidade, vá mais a fundo. Sim. Procura aí, tem um monte de canal no YouTube aí que tem coisa muito boa, né? Procura aí para você entender o que cada equipamento pode produzir para nós. Exatamente. E assim, nada mais é do que uma escala de aplicação de força. Exato. Que é dotar o policial do uniforme para ele ser visto e respeitado. Se esse visto e respeitado não surtiu o efeito necessário para manter a ordem e a lei naquele local, ele vai escalonando. Exato. Né? E, obviamente, numa situação dessa daí, que o cara está, né, equipado com uma placa de colete, comprou no Mercado Livre, baratinho, sim, né? Qual é o equipamento que ele vai ter que usar? E quando chega nesse cenário, aquele infrator, ele tá no tudo ou nada, né, Vilar? Exatamente. Ele tá lá pra matar ou pra morrer. Exatamente. E geralmente o cara, quando tá disposto a cometer um massacre, ele tá lá pra morrer também. Então, pra ele, aquilo lá é mero detalhe. Exatamente. Aquele equipamento só vai retardar a morte dele. Exato. E se ficar vivo, pra ele é lucro, né? Exato. E aí, assim, eu queria deixar uma pergunta, né, que vai ser polêmica, viu? Pra quem é desarmamentista, numa situação dessa daí, a qual um infrator, um roubador, né, um homicida, um crápula, entra numa escola e começa a atirar num monte de crianças, e ele está revestido de um equipamento desse, a qual os policiais, seja PM, seja guarda civis, começam a atirar e não surte efeito, qual que é a solução para isso? Primeira, atira na cabeça, desarmamentista? Polêmica, né, Vilar? Segunda. Mas tem que acertar, né? Tem que acertar, que é difícil. Em movimento. Segunda, usa o 556, que é o que a gente tem hoje disponível. Exatamente. Né? Equipamento que está disponível, legal, porque prefeituras não compram coisas ilegais. Tem que passar lá pela autorização do Exército e tal, e aí disponibilizar para a utilização. Então, fica o nosso recado aqui para você, policial, para que você fique municiado de informação. Para que você, se for inquirido por alguém na rua, mas vocês usam fuzil? Não, nós usamos carabina 556. Né? Mas por quê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui tá no Mercado Livre e em outras plataformas, né? Ou seja, você pode ser vítima, você tá aí aqui na rua conversando, pode vir um cara aqui, né, de moto, praticar um roubo contra você, levar seu celular e tal, e ele vai estar usando esse equipamento por baixo da roupa, né? Esse cara não vai ter medo de nada. Exatamente. Né? Tá protegido ali pela placa, né? A única maneira de parar uma pessoa dessa é ter um equipamento que seja capaz de perfurar a placa.
né? E aí, volto a dizer que nesse teste que foi feito, essa placa recebeu um disparo de Magnum 44, Sim. né? Eu vou procurar aqui, né? Não tá pronto aqui no meu telefone, mas eu vou colocar na edição, você Isso, vai ver, colocar. né? Uma munição de Magnum 44, né? Exatamente. E olha o estrago, né? Não vou achar vídeo de estrago, mas enfim, o policial já tem ideia clara disso, né? Exato. Eu já tirei de Magnum 44, é um coice de mula, Exatamente. né? Então assim, usado para bater elefante, urso. É urso, né? Então, elefante precisa ser um pouco mais. Um pouquinho mais, né? Então, Mas talvez alguns tiros, alguns disparos é o suficiente para parar, talvez. não vou entrar nesse mérito, Sim. não. Mas, enfim, é um calibre poderosíssimo. Muito. Né? Tanto é que ele é restrito aqui. Né? Aqui no Brasil, a polícia não usa Magnum 44. Né? 9mm .40. Né? Então, ou seja, você policial tem aqui no Fique Por Dentro justamente um norte de informação para você. Porque quando você for inquirido, poxa, mas para que vocês precisam disso? Você sabe responder na ponta da língua. Sabe? Eu uso isso aqui porque esses equipamentos são disponíveis no mercado. E como é que você para uma pessoa dessa daí? É só usando um equipamento capaz de perfurar essa placa, que no nosso caso aqui é a carabina 556. Neste bloco aqui, nós vamos dar parabéns para 2 turmas da Guarda Civil Metropolitana, né? Exatamente. Você está assistindo o programa no sábado, mas o aniversário das turmas no domingo. Exatamente. Vilar, 1º de dezembro de 2013 foi a data da prova do concurso público para ingresso de 2.000 policiais da Guarda Civil Metropolitana, né? E a posse iniciou-se a partir do dia 26 de maio do ano seguinte, que foi 2014, né? Começou pelas turmas 55 e 56, né? E tinha um cronograma, né, específico, enfim, né? De fato, 10 anos esses policiais fazem na gloriosa Guarda Civil Metropolitana, né? Exercendo uma profissão que todos nós sabemos de risco. Árdua, né? Foram 10 anos de excelentes serviços prestados, de muitas alegrias, muitas tristezas, muitas frustrações, né? Porque quando nós entramos, nós achamos que a gente vai conseguir mudar o mundo, depois a gente descobre que não, só um pedacinho que a gente... Você vai mudar, mas não na velocidade que você quer. Exatamente. E por isso que são as frustrações e muitas alegrias, né? Alguns policiais, infelizmente, não estão entre nós, né? Perderam suas vidas por doenças, por ocorrência, por acidente, né? Vou deixar aqui um momento que ficou marcado, pelo menos para nossa turma, a turma 55, que foi o falecimento do policial, o Paulo Ricardo Nishitani, né? Que no acidente de moto estava indo para a unidade marcada DEAC, que na época, né, tinha uma outra dinâmica, a marcação da DEAC, enfim. E aí sofreu um acidente, perdeu sua vida. Hoje lá na Vila Prudente também tem a praça Paulo Ricardo Nishitani, né, que foi, inclusive, uma lei de uma vereadora aqui de São Paulo que, né, homenageou ele e a sua família, né? De fato, deixar registrado aqui para os atuais policiais GCMs terceiras classes, que na época o salário era 1.352, né? Era um salário minguado, né? Mas esses policiais resistiram bravamente, firme e forte, né? Com certeza, que é o que a gente fala, né? Vai entrar quer ser um policial? Com certeza não é para ficar rico. Porque, né? Se você quer ficar rico, procura outra coisa para fazer. Exato. Né? E eu deixo meus parabéns a esses valorosos policiais, que eu acredito que, de hoje em diante, nós podemos dizer que eles não são mais novinhos, né? Porque essa é uma dinâmica engraçada na Guarda Civil Metropolitana, né? É um marco, né? 10 anos de serviço policial é um marco na vida das pessoas, né? Exatamente. E já tem direito à medalha, né? Exatamente. E fica a dica pro comando da guarda, né? Talvez já lembrou, não sei, né? Não tem acesso, né? A esse tipo de informação, né? Que todos esses policiais têm direito à medalhinha lá, viu? Viu, comandante? 10 anos da gloriosa Guarda Civil Metropolitana. Vou deixar aqui meus parabéns, em especial a alguns amigos meus, né? Que é a Patrícia Ezequiel, lá de Guaianazes, a Simone Jesus Raj, que hoje está na Inspetoria da Moca, né? O De Souza, enfim, o Farias, que está na IDEMAS, entre tantos outros policiais também. Meus parabéns, meu muito obrigado, né? E só tenho a dizer que
foi gratificante e está sendo gratificante trabalhar com vocês por esses 10 anos. E para finalizar aqui, para não esticar muito, o Vilar, Sim. hoje, né, eu estou na condição de diretor aqui no Centro de Guardas e eu não poderia esquecer de agradecer a todos esses policiais, né, que confiaram ao Centro de Guardas a defesa da sua vida funcional. Muitos utilizaram, né, utilizam os nossos serviços aqui cotidianamente, né, Sim. para coisas boas, para as coisas não tão boas assim, né, Sim. mas de fato que confiaram ao Centro de Guardas a administração da sua vida funcional. Meu muito obrigado a vocês. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro, mas o Rafael vai dar o último recado para você. É isso aí, policiais. Nunca é demais de pedir. Curtam, comente no final do vídeo para que nós possamos saber que vocês assistiram até o final. Coloque parabéns, turma 55 e 56. Deixa o like para o Fique por Dentro.